Olá, bom dia! Vamos lá, mais um dia na frequência 1000 Hz, mais um dia na frequência da abundância. Vamos lá, começar mais um dia aí com uma palavra de incentivo, uma palavra de conscientização. Para quem vai me ouvir agora, para quem vai me ouvir mais tarde. Então vamos lá, vamos começar. Uau! Olha, nem se fosse combinado. Eu falei mais uma mensagem aqui de conscientização. E olha hoje qual que é a mensagem. Acabei de abrir. A inconsciência é um pecado. Uau, vamos ver aí o que traz essa mensagem. A inconsciência, ela te afasta da frequência do Criador e da criação dos seus sonhos. A inconsciência é viver de forma desconectada, agindo sem refletir sobre o impacto das escolhas e ignorando a vontade de Deus. Quando agimos inconscientemente, nos afastamos do propósito divino e das bênçãos que Ele preparou. Ser consciente é viver em alinhamento com a verdade, escolhendo fazer o bem e manter a conexão com o Criador, que é a fonte de tudo o que sonhamos. Na Bíblia, a história de Caim e Abel, Gênesis 4:1-16, ilustra o impacto da inconsciência. Caim, tomado pela inveja, agiu impulsivamente ao tirar a vida de seu irmão. Quando confrontado por Deus, sua resposta revelou sua falta de consciência e responsabilidade. Acaso sou eu o responsável por meu irmão? Essa história nos ensina que a inconsciência nos leva a decisões que ferem a nós mesmos, aos outros e a nossa relação com Deus. Essa narrativa mostra que Deus nos chama à consciência, à responsabilidade e ao alinhamento com o bem. Ignorar esse chamado nos afasta da sua presença e nos prende em ciclos de erro e desconexão. A consciência nos permite reconhecer nossas ações, corrigir nossas falhas e viver em harmonia com o propósito dele. A inconsciência é vista como a causa de grande parte do sofrimento humano. Quando não estamos atentos ao impacto de nossas ações, criamos desequilíbrios que afetam nossa vida e as vidas ao nosso redor. A verdadeira sabedoria está em viver de forma consciente, buscando fazer o bem e agir com intenção. Bom dia, Kátia, meu amor, seja bem-vinda. Viver conscientemente significa elevar a frequência dos nossos pensamentos e ações. A inconsciência nos mantém em frequências baixas, presas ao medo e à culpa e à negatividade. Quando nos tornamos conscientes, alinhamos nossa frequência à frequência do Criador, abrindo caminho para a realização dos nossos sonhos e a manifestação de uma vida plena e abundante. Bom dia! Bom dia, Viviane. Bom dia. Aqui está escrito Primirande, assim? Primirande. Não sei o nome direito, mas seja muito bem-vinda, meu amor. Bom dia, Viviane. Bom, aqui, gente, foi esse tema, a inconsciência é um pecado. E aqui até falou da história do Caim e Abel, né? E quando nós falamos da inconsciência, quando nós agimos com inconsciência, o que isso quer dizer? É quando nós agimos na impulsividade, é quando nós agimos com a emoção, sabe? Quando acontece alguma coisa e nós simplesmente agimos de acordo com aquela emoção que vem. E muitas vezes acabamos ali, nos desconectamos de Deus, a gente sai dessa frequência, né? Da frequência do Criador. É claro que muitas vezes acontecem coisas e que nos pegam de surpresa, mas o quanto é importante estarmos em consciência, sabe? O fato da gente parar e respirar antes de agir, antes de responder, antes de tomar qualquer atitude, isso muda completamente a nossa realidade. A reflexão do dia.
Eu escolho viver de forma consciente, alinhado à vontade de Deus e à frequência dos meus sonhos. Então, o que eu falo, né? Muitas vezes, quando nós acordamos de manhã, hoje, por exemplo, né? Eu tenho aqui vários atendimentos, já organizei tudo aqui e muitas vezes eu sempre me peguei, isso antes eu percebia, o quanto ter que me organizar para começar a fazer algo, aquilo me trazia uma ansiedade e eu sempre acabava ou atrasando, sempre acontecia alguma coisa. E hoje a maneira como eu me organizo, a maneira como eu começo o meu dia mudou muito. Então eu deixei de estar naquela emoção, naquela reação e passo a agir de uma outra maneira. Então isso no início do dia já muda tudo. E o quanto é importante todas as decisões, todas as escolhas, tudo que nós queremos fazer, a gente sempre parar antes, parar um segundo. Se a gente parar um minuto para tomar qualquer decisão, para poder responder algo, né? Às vezes é até com os próprios familiares, às vezes marido, às vezes amigo, às vezes na questão ali no trabalho. Andréia, bom dia, meu amor. Às vezes no trabalho é muito importante que a gente para um instante, faça uma respiração que seja, antes de responder. Isso faz uma grande diferença, é assim, simplesmente incrível. O que fazer? Reserve um momento para refletir sobre suas ações recentes e se pergunte se elas estão alinhadas com o propósito de Deus. Busque corrigir algo que foi feito de forma inconsciente, seja com um pedido de perdão ou uma ação positiva. Pratique a atenção plena em suas escolhas, reconhecendo o impacto delas na sua vida e na dos outros. Aqui parece que até que eu combinei. E é justamente isso. Bom dia, Mari, meu amor, bom dia. E é justamente isso daqui. Porque muitas vezes nós estamos agindo com inconsciência. E quando a gente fala inconsciência, é aquela emoção. Muitas vezes é a raiva. Muitas vezes a gente sempre quer apontar o outro, né? Porque, mas tal pessoa falou isso, mas ele fez isso, mas faz desse jeito. O que é importante é a gente entender que não é sobre o outro. O outro, ele tem as reações, tem as emoções e tá tudo bem. Mas é como que eu vou agir diante de tal situação? É isso que é importante. Então, às vezes, até ali com o filho, na hora de ir para a escola, de se organizar. Então, todos esses detalhes do dia a dia, todas as nossas escolhas, porque o tempo todo nós estamos escolhendo. O tempo todo nós estamos escolhendo. Então, como que está sendo essa minha escolha? Será que eu estou entrando na frequência daquela pessoa? Ou será que eu estou na frequência que eu me coloquei à disposição, que eu quero para mim hoje? Então, hoje, quando eu falo do momento presente, o momento agora, ele é o principal. Então, hoje, 7h11 da manhã, o que eu escolhi para mim? Qual que é a frequência que eu quero estar hoje? Puxa, Cat, mas eu tenho um sonho tão grande, ok. Então, hoje, o que eu vou fazer para estar nessa frequência, para agir dessa maneira? Então, é de fato olhar e observar todas as suas ações, todos os seus pensamentos, palavras, ações, toda a maneira, de tudo que você escolhe, o tempo todo. Quando a gente passa a vigiar, a gente tem a possibilidade de fazer diferente. Então a gente sai daquela frequência que muitas vezes é do outro e nós não nos colocamos nessa frequência. Bom dia, tem aqui voz da comunidade. Bom dia, Diego, seja muito bem-vindo. Então, são pequenas atitudes que nós temos durante o nosso dia, diante das nossas escolhas, diante das nossas atitudes, que faz uma diferença gigantesca. E a gente sai de agir na impulsividade com inconsciência, porque a gente sabe que tudo que nós fazemos, a maneira como eu falo, a maneira como eu ajo, a maneira como eu trabalho, tudo que eu faço tem uma consequência. Tudo vai ter uma consequência, porque é como se eu estivesse aqui no meu plantio, eu estou plantando. E como que eu estou plantando? Como que eu cuido dessa plantação? Sabe? Como que eu estou cuidando de tudo isso? Vai ter um resultado, vai ter um reflexo. Então, se eu tenho essa consciência da maneira como eu estou agindo nas pequenas coisas, podem ter certeza que é uma grande diferença que vai acontecer. Kátia, muito obrigada pelo seu Kedma, muito obrigada pelo seu transbordar. Me ajuda tanto nas manhãs. Kátia, que maravilha, meu amor. Eu fico tão feliz em ter você aqui. Muita gratidão mesmo por estar aqui.
Pensamentos, palavras e ações definem as nossas escolhas, exatamente, Mari. Impulsividade ou automotivação. A gente age mesmo, Diego, né, pela impulsividade, aquela emoção que vem, muitas vezes a raiva, muitas vezes a gente está na preocupação e às vezes a gente acaba tendo algumas atitudes ali que o resultado não é muito bom e a gente acaba saindo da frequência. Mas é o que eu falo, a questão de ter consciência, a gente sabe que a frequência não é estar o tempo todo ali, né? Meu Deus, tá? A gente vive no mundo da lua, não é bem isso. Mas é tudo que a gente faz, é a gente fazer com consciência, sabe? Ter a conscientização da maneira como eu vou falar, da maneira como eu vou responder, da maneira como eu vou agir diante dos imprevistos, diante das situações que acontecem no dia a dia. Pergunta reflexiva: estou vivendo de forma consciente ou permitindo que a inconsciência me afaste da presença de Deus, da presença do Criador e do meu propósito? Então aqui essa pergunta, eu acho ela muito incrível, né? Então quando eu passo a me observar, e é isso mesmo, né? A questão, quando eu começo a me observar diante das situações, eu vou conseguir saber se eu estou na frequência daquilo que eu desejo, se eu estou na frequência do Criador. Então isso é muito importante, porque aqui eu, com consciência, eu consigo mudar as minhas atitudes. Alê, minha linda, bom dia. Afirmação de poder, anota aí, hein? Eu vivo com consciência, em alinhamento com o Criador. Minhas escolhas refletem minha fé e meu propósito. Ó, vou falar mais uma vez. Eu vivo com consciência, em alinhamento com o Criador. Minhas escolhas refletem minha fé e meu propósito. Então, como tudo aqui, tudo é frequência, né? A gente sabe, tudo é frequência. O Diego disse assim: funcionamos por programações, função automática, devido às nossas programações, crenças e paradigmas. Isto não seria o que diz ser impulsividade? Diego, também pode ser impulsividade, sabe por quê? Porque é justamente essa programação que nós temos. O que acontece? As nossas redes neurais, nossas ações, nossos pensamentos e as redes neurais, elas já estão acostumadas a agir de tal maneira. Então a gente acaba repetindo essas programações, que a gente acaba caindo nessa função automática. Mas quando eu tenho consciência de, por exemplo, se eu parar para observar a minha semana, o meu ano, como que aconteceu a minha vida, puxa, até agora aqui, como que foi? Eu agindo dessa maneira, o que aconteceu comigo? Qual foi o resultado que eu tive? Então, o que eu vou perceber? Bom, aqui tem algo que eu gostaria que fosse diferente, sabe? Eu gostaria que fosse diferente, seja no meu relacionamento, seja no meu trabalho, na minha vida financeira, no meu emocional. Eu gostaria que fosse diferente porque tem algo que me incomoda. Só que para a gente poder identificar isso, eu preciso começar a me observar, sabe? Então, por quê? Quando a gente começa a agir essa função automática, a gente acaba fazendo e a gente não se dá conta, né? Então, por isso que é importante essa observação. Então, eu preciso começar a me observar para poder identificar: será que tem algo que me incomoda? Será que tem algo aqui que eu gostaria que fosse diferente? Será que tem algo aqui que poderia ser de uma maneira diferente, poderia ser melhor? E aí é onde eu vou cair aonde? Onde eu vou começar a observar e identificar justamente essas minhas programações. As minhas programações. Elaine Urives. Bom dia. Bom dia. Agora me falem uma coisa. Elaine Urives aqui na live. Bom, gente, aí eu vou chorar, né? Vou chorar, lógico. Então, olha só. E aí, Diego, o que acontece? A gente consegue identificar exatamente esses paradigmas, essas crenças. Mas quando eu me coloco a observar, porque senão isso acaba passando e vai repetindo. E por isso que a gente vai agindo sempre com inconsciência. A gente acaba sempre repetindo o mesmo padrão e a gente não consegue perceber. O que acontece? Vai baixar a nossa frequência. A gente sai ali do alinhamento do que eu desejo, do que eu quero, e eu saio da frequência do Criador, não é? E a gente fica em constante repetição. E aqui o versículo do dia: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz,
nisso está pecando. Porque quando a gente fala do pecado na realidade, é quando a gente sai do nosso propósito, né? É quando nós deixamos de estar alinhados ali com o que a gente deseja. Então hoje, qual que é a reflexão que fica pro dia? Pare um instante, reserve esse momento para você poder refletir sobre suas ações, sobre as suas atitudes. E aí aqui, pra gente poder finalizar, o que eu vou dizer? Elaine, não tem nem como agradecer de poder estar aqui, de poder compartilhar desse devocional incrível que mudou, né? Mudou a minha vida, muda a minha vida, estar nessa egrégora incrível, maravilhosa. Eu só tenho, assim, muita gratidão por fazer parte disso tudo, por fazer parte dessa equipe. E uma coisa que a cada dia isso vem me mostrando, que é quando a gente faz tudo com amor. Então isso muda o mundo, isso muda o mundo que começa aqui dentro, ó. Muda esse mundo aqui dentro. E tem tantas coisas que são tão simples que às vezes passa despercebido. Então, para todos que estão aqui, eu honro, vejo vocês, honro a vida de cada um. Elaine, que o Criador continue demais te iluminando, te dando toda essa sabedoria, te dando tudo o que há de melhor, porque eu acredito que tem muita gente aí nesse mundão que precisa ouvir a tua palavra, ouvir tudo que você tem para ensinar e poder passar o que eu vou aprendendo com você a cada dia, porque eu aprendo a cada dia, tá? Eu aprendo a cada dia com você e poder compartilhar com as pessoas o que você me ensina, o que você passa pro mundo. É uma honra muito grande, Viver isso daqui não tem preço. E eu tenho falado e falo muito. Eu consegui entender quando você dizia: a vida é incrível. E eu não entendia, não sabia o que significava, o que era isso. E hoje eu consigo falar, graças ao seu ensinamento. Sim, a vida é incrível, a vida é muito incrível. Muita gratidão, Elaine. E eu amo você de todo o meu coração. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Meus amores, muito obrigada por tudo. Tem um dia maravilhoso aqui. O Diego colocou: obrigada por compartilhar o ensinamento. Que linda a presença da mestra. Uma linda semana para todos nós na presença do foco. Deus te abençoe, Keja, pelo amor de todas as manhãs. Obrigada, a vida é incrível, sim. Um beijo com muito amor. Que hoje, essa segunda-feira, imagina essa frequência. A frequência 1000 Hz aí, a frequência do amor, a frequência do sim para a vida. Então vamos aí continuar, independente dos desafios, independente dos problemas que nós sabemos que nós temos, né? E é justamente para isso que nós estamos aqui. É para trazer a consciência de que mesmo com os desafios, mesmo com as questões que nós temos que resolver, que isso é vida de adulto, a gente consegue sim estar na frequência do Criador, na frequência do amor, nessa frequência 1000 Hz. Muita gratidão. Um beijo com muito amor e até amanhã. Tchau.